Na Idade Média, a tortura era uma ferramenta utilizada para impor medo e controle sobre a população. Entre as várias formas de punição, algumas se destacaram pela intensidade e pelo sofrimento que causavam. Neste vídeo, vamos explorar 5 dos métodos mais duros de punição utilizados naquele período. Prepare-se para conhecer uma parte da história marcada por práticas extremas. Roda da tortura, também chamada de roda de quebra. Imagine ser preso a uma roda de madeira, enquanto os membros do condenado eram prejudicados de maneira brutal, com o uso de bastões ou outros instrumentos pesados. A tortura não se limitava à dor física, mas também tinha um propósito de criar uma sensação de exposição pública, onde o condenado era colocado em praça pública, servindo como um exemplo para outros. O sofrimento causado pela roda da tortura era prolongado e, muitas vezes, o condenado ficava imóvel, enquanto sua dor se intensificava com o passar do tempo. O processo não era apenas físico, mas psicológico, pois a punição era feita de forma visível, para todos observarem. Outro método muito utilizado era a gaiola de ferro. Este dispositivo consistia em uma pequena gaiola de metal, onde o prisioneiro era colocado e deixado ali, geralmente até a morte. O mais angustiante desse método era o fato de que as vítimas eram muitas vezes penduradas em locais públicos, permitindo que todos vissem seu sofrimento. A tortura não era apenas física, mas também psicológica, pois a exposição pública e a sensação de que a morte estava próxima criavam um ambiente de angústia e desespero. A gaiola de ferro não só punia o corpo, mas também a mente, tornando-se um símbolo de terror na sociedade medieval. Cama de ferro, um dispositivo em que o prisioneiro era imobilizado. A cama, de metal, tinha a intenção de causar desconforto extremo, e em versões mais severas, havia partes afiadas que prejudicavam a vítima de forma constante. Além disso, esse método tinha o objetivo de forçar confissões, mas também de humilhar o condenado. A cama de ferro era uma maneira de mostrar o poder absoluto da autoridade sobre a vida e o sofrimento dos indivíduos. Se pensávamos que as punições não poderiam ser mais severas, o empalamento entra como uma das mais extremas. A vítima era imposta a uma espécie de bastão de madeira afiada, que atravessava o corpo, causando um grande sofrimento. Essa punição era realizada de forma pública, com o intuito de enviar uma mensagem forte para a sociedade. A ideia era criar um impacto psicológico tão grande que qualquer pessoa que assistisse ao evento pensasse 2 vezes antes de cometer um crime. O empalamento não se tratava apenas de dor, mas de um aviso sobre os limites do poder da autoridade. Estrangulamento com cordas era um método em que a vítima tinha a respiração dificultada gradualmente, até atingir um ponto crítico. Esse método causava grande desconforto e era usado, além de punir, para pressionar os prisioneiros a confessarem algo. O sofrimento não era apenas físico, mas também psicológico, pois a vítima não sabia quando o fim da angústia chegaria. Essa forma de tortura provocava uma sensação de impotência e desespero. Esses 5 métodos de punição, embora brutais, serviam um propósito maior para as autoridades da época: controlar a população através do medo. O uso público dessas punições era uma maneira de estabelecer uma ordem, demonstrando que as consequências para certos atos eram severas. Embora o tempo tenha passado, essas práticas nos lembram do quanto a história da humanidade esteve marcada por momentos de grande sofrimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clique em gostei, se inscreva e ative o sininho para que o YouTube te avise sempre que sair vídeo novo e você não perder nenhum. Conto com a sua presença e até o próximo Isso é História.